O placar por si só, né, Edu, pra gente... Acho que hoje é sábado, dá até pra dar um tapa no beiço ainda. E não vou perder muito tempo aqui. O placar por si só, ele resume o que foi o jogo e eu lamento muito, né? Tem que dizer isso pro torcedor da Ponte, que por um motivo ou outro não viu o jogo pela TV ou não ouviu na íntegra a transmissão da Bandeirantes, está ligando o rádio agora, está pegando pelos aplicativos. Eu tenho que dizer que se o Corinthians não tira o pé no segundo tempo, tinha feito 7, 8, ou até além disso. O Corinthians respeitou a Ponte, são dois clubes parceiros, toda hora aí jogador para lá, jogador para cá, só que a Ponte para lá manda jogador bom, e o Corinthians manda para cá, né, bom, né, paz nega deles. Então, o meu caro Edu, a Ponte até que deu uma boa impressão para todos nós, deixou essa boa impressão, até 10 minutos aí do primeiro tempo, parece que estava um pouco mais intensa, estava encurtando os espaços do Corinthians, 12 minutos, por aí. Depois saiu o gol do Renato Augusto, uma desatenção, ele tem mais de 30 gols na carreira nesse estilo aí. Ele pega a bola na meia esquerda, vem rabiscando, faz a diagonal, vem na cabeça da meia-lua de forma central, bem na frente da meia-lua, e aí ele bate de chapa, tirando do goleiro, a bola faz uma curva e se aloja. Ele fez um gol assim, um gol que praticamente rebaixou o Grêmio, né, na Série A no ano passado, um golaço. Um golaço, o Grêmio vencia, poderia ainda sonhar com alguma coisa, o empate com o Corinthians praticamente foi uma pá de cal, foi igualzinho o gol, fez gol assim já contra o Palmeiras, ele tem essa característica. Então, se você vai jogar contra um jogador assim, e percebe que ele vai receber, tem que encurtar. Ele veio, levantou a cabeça, deu mais um tapa, ajeitou e tirou do Igor Vinhas, fez um golaço. Esse gol desmoronou emocionalmente a Ponte, demoliu a Ponte, fez com que a Ponte sentisse que a missão, porque se demora para sair, a Ponte vai lá, cria uma situação, cria outra, equilibra, encurta os espaços do Corinthians, de repente o time vai ganhando, vai se robustecendo e ganhando um pouco mais de confiança. Mas tomou o gol a 15 e aí a tragédia estava anunciada. A 44, 2-0 com o Paulinho, a 48 o Mosquito, o mais bonito de todos, uma cavada sensacional, 3-0, tudo isso no primeiro tempo. E aí o Corinthians, né, veio com outro padrão, o Corinthians veio tirando o pé, já com 20 pontos, já com a primeira colocação assegurada, seu público fazendo festa. Ainda assim, esse menino que entrou, que é muito bom jogador, cara de bebê, o Adson, a 16 fez 4-0 numa bobeira, todo mundo assistindo, tendo todo o espaço do mundo. O Bandeira até deu impedimento, mas ele estava em condições normais, nós falamos isso antes da confirmação do VAR. E já no último lance da partida, o Mantuano, uma jogada de 1-2 com o Fagner, fez 5-0. Mas o Corinthians fez esses dois gols aí no segundo tempo, porque tinha que dar uma satisfação para o seu torcedor, né? Senão tá ganhando de 3-0, os caras começam a vaiar. Mas o Corinthians tirou o pé, já sabia que estava ganho, já sabia que não corria nenhum risco. E aí fez 5, mas poderia ter feito muito mais. Melancólica a Ponte, guarda baixada, nocauteada, irremediavelmente batida e inevitavelmente rebaixada. Eu passo aqui uma palavra de alento para o torcedor da Ponte. Não é a primeira vez que isso acontece. 95 foi a última vez que a Ponte foi rebaixada em termos de Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro isso é muito mais recorrente, mas a Ponte tem muita camisa, muita força. Mas o Tigrão já está dando a Ponte como rebaixada? Sim, sim, a Ponte está irremediavelmente rebaixada, que ela não tem poder de reação e não vai ganhar do Ituano, e se acontecer uma zebra dela ganhar do Ituano com esse time horroroso e mal preparado fisicamente, não vai ser beneficiada por tudo isso que o Edu acabou de dizer aí. Então, a minha palavra de carinho, a minha palavra de solidariedade para o sofrido torcedor da Ponte. Não é o fim do mundo, tem que tentar fazer aí uma Série B com dignidade e pensar
naquilo que vem pela frente, como é que vai ser, tentar corrigir todos os erros grotescos que foram cometidos até agora, e nada acontece por acaso. O rebaixamento da Ponte, ele tem a ver com uma sequência de equívocos amadores, absolutamente incompreensíveis, e que levaram a Ponte a essa situação de muita tristeza para o seu torcedor. Mas você, torcedor da Macaca, que é verdadeiramente o maior patrimônio do clube, não se desespere e não desista do seu clube. A Ponte já passou por momentos piores do que esse aí e conseguiu ressurgir e conseguiu se recuperar e conseguiu continuar a sua trajetória de muita história e de muita tradição. É um momento horroroso, é um momento muito triste, é um momento onde o torcedor fica desesperado, mas isso passa. Agora tem que lamber as feridas, pensar na Série B e pensar, quem sabe, né, numa Série A2 digna, de muita competência, para tentar voltar já no primeiro ano, já estar em 2024 de volta à elite do futebol paulista, onde a Ponte tem muita tradição e é uma das equipes que mais frequentaram esse torneio até hoje, ao longo de toda a história do campeonato. O jogo, a história é essa daqui aí: Corinthians 5, porque tirou o pé. Ponte 0, porque não tem competência. Está comentada a partida, Edu Pinheiro.